Boa noite, amigos e amigas do 5 Minutos de Bizu. A matéria da semana passada de História, vou mostrar parte dela aqui na questão 24 da prova de 2017 do CPA Amarela. Leia o texto a seguir. E aí vai ser muito rápido. A viagem foi penosa, depois de dobrar o Cabo da Boa Esperança, as naus de Vasco da Gama chegaram em Moçambique em 22 de março e em Moçamba 7 de abril. Em Melim de Vasco da Gama conseguiu um prático que conduziu os portugueses até Calicut, chegados nesse local a 20 de maio de 498, 1498. Em Cananória adquiriu muitas especiarias. Em fim de agosto dava entrada em Lisboa com a metade dos navios e da tripulação com que eles partiram. Sobre a expansão marítima, a portuguesa, é lógico, é correto afirmar que a Escola de Sagres foi uma importante universidade? Não foi uma universidade, era a residência de Dom Henrique. Então essa questão já está errada. Criada para suporte tecnológico à expansão marítima portuguesa, né? A Espanha, após a unificação, tornou a pioneira na expansão marítima. Vimos que Portugal foi o pioneiro, Espanha foi depois, e inclusive hoje vamos falar até da navegação de Vasco da Gama, que nós vamos mostrar que foi muito depois de Portugal, em 492. Portugal começou lá com a conquista de Ceuta em 1415. Portugal e Espanha aliados na Guerra de Reconquista, após expulsar os árabes da Península Ibérica. Quem expulsou os árabes da Península Ibérica foi Portugal, lá no início da Reconquista. Por isso, foi herdado aquelas terras ali aos portugueses. Então, lá no início dessa guerra, foi Portugal somente que expulsou o pessoal da Península Ibérica. No final do século XV, assinaram o Tratado de Tordesilhas, que definia direito de posse sobre as terras descobertas ou a descobrir. Na verdade, sobre terra descoberta e a descobrir, Tratado de Tordesilhas é disputa de expansão marítima entre portugueses e espanhóis. É outro tema. Vamos falar diante dele. E aqui a correta, a letra D, a expansão marítima portuguesa teve início lá na tomada de Ceuta em 1415, lá no norte da África, como falamos de acordo com o livro, mostrei lá. Inicialmente pela conquista do litoral africano e das ilhas do Atlântico, Açores, Cabo Verde, foram aquelas ilhas ali que eles conquistaram. A letra E falsa, descoberta quase simultânea do caminho marítimo para as Índias e do novo continente, deu nova dimensão ao mar. Assim, o mar Mediterrâneo tornou o principal eixo comercial do mundo. Aqui já não era o Mediterrâneo. A partir daqui, o Atlântico já vai ser o principal eixo comercial do mundo. Com isso, mostrei uma questão de prova e vou falar aqui sobre a viagem de Colombo também, bem rapidamente, para a gente seguir com a história militar naval. Olha aí, além do livro em PDF, temos aqui o livro físico para a gente estudar tranquilamente. Vamos voltar com a expansão do mar. Falei aí do papel de Portugal, tudo que tínhamos. E vamos aqui, ó, para a viagem de Cristóvão Colombo, vou mostrar no slide que fica melhor. Aqui vou mostrar também um mapinha de um atlas histórico, né, do José Jobson de Arruda. Quem puder comprar vai ajudar bastante se você fizer uma leitura desse livro, Fatos da História Naval, junto com o mapa. Aqui você vai poder se guiar pelas informações mais seguras. Então, amigos, aqui na expansão do mar, a viagem de Cristóvão Colombo, a ideia de Colombo era relativamente simples, partir do pressuposto de que a Terra era redonda, as Índias poderiam ser atingidas navegando-se para o Ocidente em vez de Ocidente. Colombo pôde armar sua frota de 3 navios, a Santa Maria, a Pinta e a Nina. Colombo tentou vender sua ideia para Portugal, para a Espanha, até que a rainha Isabel safou Colombo e ele conseguiu navegar. Logo após ele conseguir navegar, chegar lá nas ilhas que ele deu o nome de Hispaniola e tal, ele chegou, passou em Portugal e falou assim: olha, eu já cheguei nas Índias. Porém, Portugal já com seus planos pré-estabelecidos, já vinha contornando a costa africana e mapeando, estabelecendo a feitoria ali, não levou muita fé no Colombo,
mas por via das dúvidas, sabendo que poderia ser verdade, que já tinha cientistas e náuticos estudando tudo, procurou garantir a posse via Tratado de Tordesilhas, e assim chegou, antes de Tordesilhas, a divisão do mundo entre portugueses e espanhóis, que foi feito pelo Papa Alexandre, pela bula intercoeteira, que nessa bula o meridiano que iria definir a posse de terra portuguesas e espanholas cruzaria ali no meio do Atlântico. Então, atendendo os clamores de Portugal, mas ao mesmo tempo sem querer desagradar a Espanha, a terra natal do Papa, Alexandre, dividiu os dois estados querelantes, o mundo descoberto e por descobrir. Pela bula intercoeteira, estabeleceu as terras situadas a 100 léguas a oeste do meridiano das ilhas do Açores e do Cabo Verde seriam de Espanha e a leste de Portugal. Porém, Portugal, já sabendo que não estava correto, porque já conhecia muito mais o mar do que a Espanha, reivindicou e se preparou para a guerra. Daí surgiu o Tratado de Tordesilhas, né, que Portugal estava totalmente preparado para disputar em guerra, se preciso fosse, já tinha estudos, então foi fácil convencer a mudança. E assim ficou, 370 léguas a oeste de Cabo Verde, viria a garantir mais tarde para Portugal grande parte do Brasil. Então, depois dos slides, a gente iria seguir com descoberta marítima para as Índias, vai falar da viagem de 1497 de Vasco da Gama de novo. E aqui parte do texto que tinha na prova, esse comércio era feito pelos árabes desde o século VIII, possuindo o domínio do mar Oceano Índico. Aí quando Vasco da Gama chegou lá nas Índias, ele contratou um piloto, que está lá tudo ali na prova que a gente já mostrou. Né? Chegou em Calicut 20 de maio de 498 e com navios de grande porte, em comparação aos árabes que tinham mais liberdade de ação, entraram em guerra, e naquela época lá predominava o fogo sobre o movimento e choque. Então, já nesse momento, com a descoberta das Índias, a gente tem uma grande mudança na tática naval. Antigamente era choque e movimento. Agora já temos os canhões predominando já na batalha naval que foi travada entre portugueses e árabes para a consolidação do comércio da Índia. Aí à esquerda, ó, 500 anos da história do Brasil, o livro que foi mencionado lá na questão da prova que falamos, o Fatos que nós estamos estudando agora e o Atlas do José Jobson de Arruda. O livro é muito mais grosso, ó, então vamos dar cadência nos estudos. Não basta só seguir os 5 minutos, tem que ler também.